Muito bem, pessoal. Então nós vamos aqui para a nossa próxima aula e nessa aula nós vamos aprender como usar suporte e resistência com eficiência. Eu falo assim porque muitas pessoas pensam que sabem usar o suporte e resistência, mas na verdade elas não sabem como usar. E a base de toda análise técnica de qualquer gráfico, quer você esteja operando na Bovespa, no Forex, quer você esteja operando na criptomoeda, SP500, Índice Dow Jones, no DAX, no Bitcoin, no ouro, no petróleo, o suporte e a resistência ela vai ser a base para qualquer análise de gráfico. O nosso curso ele está voltado para cima do Price Action, ou seja, que é a leitura dos preços sem indicadores. Então hoje nós vamos entender aqui, eu estou com o gráfico aberto aqui do euro-dólar, mas poderia ser qualquer outro gráfico, para que possamos entender a base do suporte e da resistência. Bom, há duas maneiras de você detectar suporte e resistência. Começando aqui com o gráfico de candle, onde você pode colocar aqui uma linha de suporte, né? No caso aqui você percebe, deixa eu tirar aqui o raio, 2 cliques, botão direito em cima da bolinha, parâmetro, clica aqui em raio, OK, aí ele tira a linha estendida. Você viu que eu estou desconsiderando aqui essa ponta aqui para baixo, justamente porque aqui para mim é um rompimento falso. O mercado vem e cai de novo aqui em cima do suporte. Então essa é a primeira maneira, através do candle. A segunda maneira, através do gráfico de linhas. E você vai perceber o que? O fechamento, que é aquilo que nós falamos na outra aula. Você vê que está bem próximo aqui, né? Quando a gente volta aqui ao gráfico de barras, aí ele vai estar com as sombras aqui para baixo, tá? Então, a primeira maneira é você usar o gráfico de candle e a segunda o gráfico de barras, onde você consegue uma maior exatidão. Toda vez que o gráfico, os candles ou as barras tocam duas vezes no mesmo ponto, na mesma linha, já é considerado ou um suporte embaixo ou uma resistência em cima. Quando ele chega a tocar uma terceira vez, então ali é considerado, confirmado aquele suporte ou aquela resistência. E eu queria mostrar para vocês algo muito interessante aqui. Deixa eu tirar aqui essas duas linhas aqui para não confundir aqui agora, para que nós possamos fazer aqui uma leitura de candle mais avançada. Deixa eu mostrar aqui algo para vocês. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais fino. Aqui nós percebemos aqui dentro uma certa acumulação dentro desse quadrado. Ou seja, dentro desse quadrado o mercado não está subindo nem está descendo. Ele está andando aqui de lado. Ok? E agora aqui, olha, nós percebemos aqui que o mercado ele sobe, ele desce, ele sobe e ele cai até onde? Exatamente na mesma região aí do nosso quadrado, né? Formando aqui uma espécie de um topo duplo, né? Um M. Então aqui ele cai até a região do quadrado, desse quadrado aqui, dessa acumulação que nós temos aqui. Ele caiu até a próxima acumulação. E isso é importante você saber, que o mercado sempre vai subir até a próxima acumulação ou vai cair até a próxima acumulação. Nisto você pode usar as próximas acumulações como alvos, para você sair de uma operação ou para você continuar. Essas acumulações também são suporte e resistência. Então aqui vem a grande sacada do suporte e da resistência. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar algo para vocês aqui muito interessante, que aqui nós vamos ter aqui um suporte, ó, nós vamos ter um suporte aqui, e ele cai exatamente aqui, que é uma acumulação, e ele cai novamente até a próxima acumulação, que também é o próximo suporte. Então, se você sabe que aqui é uma região de suporte, onde os preços fez isso daqui, ó, desceu, subiu, desceu, subiu, ele fez uma espécie de acumulação. Agora aqui em cima você percebe que você também tem uma resistência, porque você vê aqui ele tocando duas vezes. Então se você sabe que ele está tocando aqui duas vezes, ou seja, você vê que
ele vem aqui uma, desce e vem a segunda. Você poderia ter vendido nessa resistência. Por quê? Porque você compra no suporte e vende na resistência. E onde que vai ser o seu alvo de saída? Exatamente, a próxima acumulação, né? Então aqui, onde você tem aqui essa próxima, você tem aqui a última acumulação aqui, a sua saída também seria essa região. Então nós usamos os pontos de acumulação como pontos de suporte e resistência. Vamos pegar aqui o gráfico um pouquinho mais para trás, vamos pegar aqui em M5, deixa ele dar aqui uma atualizada. Vamos ver aqui que nós temos para cá. Olha que interessante aqui também, ó. Novamente, ó, isso aqui é um padrão de mercado. Aqui nós temos aqui uma acumulação, depois nós percebemos o mercado desce, sobe e vai até onde? Vai até a próxima acumulação de novo. Por que que ele respeita essa acumulação? Exatamente porque essa região aqui foi uma região de briga entre compradores e vendedores. Ou seja, aqui teve um problema. Compradores e vendedores aqui ficaram indecisos. É uma região de agrupamento ou de acumulação, né? E, por fim, olha só, vamos pegar aqui com mais fino aqui. Depois desse PA, ou padrão de agrupamento, nós temos aqui uma vela, que decide aqui a saída desse PA, desse padrão de agrupamento. Então, aquela vela ali, aquele candle, também é um sinal de venda. Você poderia ter vendido nessa vela e você teria tido êxito. Depois que ele termina de cair, resolveu o problema dele aqui, que no caso, o problema que foi resolvido é que os vendedores venceram aqui a briga, jogaram aqui para baixo, ok? Inclusive, deixa eu colocar aqui os candles vermelho e verde, botão direito, propriedade, para que vocês possam ver o seguinte, que os candles verde vão ser a força compradora e os candles vermelho a força vendedora, tá? Deixa eu dar aqui mais um zoom aqui, voltar aqui um pouco para trás, para que nós possamos voltar lá onde é que estávamos. Deixa eu voltar lá onde é que estávamos. Bom, aqui. Ok. Olha que interessante aqui. Vamos colocar aqui essa linha. Vamos colocar aqui, inserir, formas, retângulo. Vamos deixar aqui, ó. Temos aqui um padrão de agrupamento. Depois do padrão de agrupamento, nós temos então o que aqui? Essa vela aqui, esse candle, esse vermelho aqui, que decidiu que é venda. Jogou o preço para baixo. Poderia ter vendido quando esse candle fechasse. Eu estou em M5, mas aqui serve para qualquer time, tá? Agora, olha que interessante. Ele vem caindo até aqui, ó. Ele vem até aqui. Aqui ele dá o último agrupamento, ele para aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para trás, aqui, ó. Vamos colocar aqui essa linha aqui e essa linha aqui. Vamos voltar um pouco para trás para ver se nós tivemos algum problema aqui para trás, ó. Vamos voltar um pouquinho. Olha aqui. Novamente, você vê que ele para até o último padrão de agrupamento, o último PA, que também é uma acumulação. Padrão de agrupamento, acumulação é a mesma coisa, que também é uma região de suporte. Então ele parou aqui, vamos por mais um pouco. Olha aqui que interessante. Essas duas linhas aqui que eu coloquei, foi aquele problema que ele teve ali na frente, que foram a briga entre compradores e vendedores. E agora olha o que nós temos aqui de novo. Nós temos aqui outro padrão de agrupamento, Outro problema aqui entre vendedores e compradores. Então você vê que aqui na frente ele respeita isso. Aqui, ó, ele respeitou. Olha, é importante saber que o mercado, na maioria das vezes, ele está em padrão de agrupamento. E quase o tempo todo ele está em padrão de agrupamento. Olha aí. E aí você pode usar as velas que saem desse padrão de agrupamento para fazer a sua entrada. Igual essa vela aqui, ela definiu a saída. Poderia ter vendido aqui. O mercado cai muito. Então isso aqui também é uma outra forma de você operar. Olha aqui, ó. O mercado aqui acumulou. Essas velas de força, essas velas maiores,
esses candles maiores saindo do agrupamento, os candles grandes, é eles que definem para onde que sai a tendência. Imagina comigo aqui o seguinte, você tem aqui dentro aqui um padrão de agrupamento, né? Você tem aqui um PA ou uma acumulação. Então aqui você tem uma briga entre compradores e vendedores, o mercado subindo e descendo. De repente, ele dá um candle de força para cima, um candle grande, né? Um candle, o que é um candle de força? É um candle que tem os pavios curtos, né? Pouca sombra. Aí ele deu um desse daqui, com pouca sombra aqui em cima e pouca sombra aqui embaixo. Onde que seria a sua entrada? Aqui seria a sua compra, seu stop loss ia aqui embaixo, e você iria buscar o último PA, o último padrão de agrupamento, ou a última acumulação, ou o último, no caso, suporte, né? O último suporte ou a última resistência. Tá? Então, quando você entra numa operação, você tem que pensar em comprar no suporte e vender na resistência. Nós vamos estar falando muito sobre isso. Quando você entra num suporte, quando você compra num suporte, você vai sair na próxima resistência. Quando você compra numa resistência, você vai sair no próximo suporte. E que são suporte e resistência? São os próximos PA, os próximos padrões de agrupamento. Vamos ver aqui, ó. Vamos atualizar aqui esse gráfico. Por exemplo, aqui nós percebemos, olha que interessante, inserir formas. Aqui nós percebemos aqui uma acumulação aqui, acumulação ou padrão de agrupamento, um outro pequeno aqui, né? Você vai ver que tem uns que são maiores, outros são menores, porque o mercado ele não é nada exato, são tudo probabilidades. Outro aqui, né? Então você vê que, olha, você vê o tanto que tem. Na maior parte do tempo ele está em acumulação. Olha aí, aqui, né? São exatamente essas regiões onde houve briga de compradores e vendedores, né? Agora, qual que é a melhor forma de você usar esses suportes e essas resistências, ou esses PA, padrões de agrupamento? Quais são as melhores regiões? Qual a melhor forma? Exatamente, você usar a favor da resistência, aliás, a favor da tendência. Aqui nós temos um canal de alta, né? Deixa eu tirar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Agora imagina que o mercado estava ali, ó, começando uma tendência, estava ali. Aí você percebe de repente aquele candle ali, ó. Opa, vamos voltar aqui. O mercado está aqui, e aí você percebe aqui esse candle aqui, ó, esse primeiro verde aqui. Aí você vê que ele sai do padrão de agrupamento, né? Ele sai dessa acumulação. Quando ele sai dessa acumulação, você poderia ter feito uma compra com o seu alvo, olha que interessante, com o seu alvo no próximo padrão de agrupamento. Aqui tem um, no próximo que eu falo é o último, né? Aqui tem um, você poderia ter colocado o seu alvo aqui, né? Aqui em cima. Olha o que acontece com ele. Ele vai, né? Mas aqui também você percebe, ó, você percebe que aqui também ele deu uma acumulada, ele andou meio de lado aqui, ó, né? Aqui também um pequenininho aqui, ó. Só, mas isso aqui está pequeno demais. E ele está pequeno aqui nesse time frame. Se isso aqui fosse em um D1, quando você volta lá em M5, M30, H1, você vê muitos candles. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês na prática, né? Às vezes a gente fala aqui, falando assim, a pessoa não consegue visualizar a importância do que está sendo dito. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Olha aqui, vamos pegar aqui D1. Vamos procurar aqui um padrão de agrupamento de D1. Aqui, ó. Tem um pequeno aqui. Vamos pegar um pequeno. Aqui, vou circular ele aqui, esse pequenininho aqui, ó. Esse miudinho aqui, de D1. Ok? Agora, quando você vem aqui em M30,
Vamos procurar ele aqui agora. Deixa eu tirar esses aqui. Esse aqui foi aqueles últimos que nós marcamos em M5, então não é aquele de D1. Esse aqui foi os últimos de M5. Vamos lá. Aqui, ó, aqui está o de D1. Olha aqui. Ele pega quase que uma tela inteira. Por quê? Porque em D1 nós temos as velas de um dia, né? Cada vela corresponde a um dia no D1. Mas quando você vem no M30, cada vela corresponde a 30 minutos. Ou seja, dentro de um candle de D1, nós temos 24 candle de 1 hora. Consecutivamente, 48 candle de M30, né? Obviamente. Então, se eu marquei uma acumulação lá em D1 eu marquei uma acumulação, eu poderia vir aqui em M30, tranquilamente, ó, esperar um candle de força. Esse candle aqui, você vê que ele rompe, mas olha aqui a sombra dele. A sombra dele ainda fica dentro do padrão ainda. Então, ele não rompeu com o corpo fechando a fora do padrão. Tá? O corpo tem que fechar fora. Olha aí. Agora aqui sim, ó, aqui eu começo a ver esse candle aqui fechando. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse candle verdinho aqui, esse cara aqui, ele está fechando acima do padrão de agrupamento. Eu me refiro ao corpo dele. E aí sim o mercado sobe disparado. Olha lá, né? E aí ele vem até aqui em cima, ó. Ele vem até aqui, faz aqui um padrão de agrupamento aqui. Vamos marcar ele aqui com uma linha embaixo, outra em cima. E vamos dar uma olhada para trás se vai ter algum outro padrão de agrupamento, alguma acumulação, que também são suportes e resistência, tá? Opa, não é aqui, é aqui. Vamos lá, marquei a linha ali, né? Não, isso aqui mais... aqui foi de onde ele saiu, aqui até onde ele veio. Vamos ver aqui para trás se ele teve aqui alguma congestão. Congestão também é acumulação. Vamos voltar aqui para trás. Vamos voltar mais. Aqui, ó. E quando não achar igual não está achando aqui? Olha aí. Aqui não está achando. Por quê? Porque lá em D1 realmente não tem. Olha o tamanho da tendência toda ficando para trás. Né? E quando não achar? Muito bem. É uma boa pergunta. Mas para tudo tem estratégia, para tudo tem técnica. Vamos lá, vamos voltar aqui então no nosso padrão de agrupamento. Você poderia ter pegado tranquilamente, deixa eu afastar aqui, dar um zoom. Você poderia ter pegado aqui o tamanho desse padrão de agrupamento aqui, esse tamanho aqui, e ter projetado ele aqui para cima. Ó, o tamanho dele, o mesmo tamanho dele aqui, que ele tem de baixo até em cima, você projeta aqui para cima e coloca aqui como um alvo, né? Deixa eu tirar aqui assim, aqui e aqui. E aí o que acontece? Ele chega no seu alvo tranquilamente, exatamente aqui, ó. Ele chega aqui, naquela setinha. Ali ele chega no seu alvo. Então o tamanho do seu padrão de agrupamento vai te servir como alvo para a sua próxima saída. Deixa eu mostrar para vocês algo aqui muito interessante. Tem uma moeda aqui agora. Quando você quiser salvar um gráfico para que ele continue sempre da maneira que você queira, igual eu coloquei isso daqui, você clica no botão direito, template, salvar template, e aí você coloca, por exemplo, colocar o nome dele aqui de gráfico padrão, tá? Gráfico padrão. Deixa eu pegar aqui o SDCAD, só para mostrar para vocês algo aqui interessante que está acontecendo aqui no SDCAD. Botão direito, template, gráfico padrão, que já é assim da maneira que eu quero, né? As velas verdes subindo e as vermelhas descendo. Muito bem. Vamos lá. Quando você chega aqui em USDCAD, vamos pegar ele aqui em D1, olha que interessante. Se você for pegar suporte e resistência, vamos pegar até no semanal aqui algo maior,
Quando você pega aqui suporte e resistência, você vai ligar topos com topos, ok? E aí você vai ligar fundos com fundos, tá? Então aqui você já começa a ter aí uma espécie de uma cunha, ainda não muito clara, né? Mas deixa aqui. Depois vamos ter uma aula falando sobre figuras. Agora aqui, ó, você também tem aqui topos com topos e fundos com fundos. Se você tirar aqui e colocar o gráfico de linhas, aí a coisa já muda um pouco de figura. Aí você já começa a ver que essa ponta aqui já está bem próximo de uma resistência. Mas deixa eu voltar ele aqui para gráfico de candle. E além disso, você tem aqui uma estrela da manhã, que é esse candle aqui. Depois nós vamos estar falando mais sobre isso aí também. Uma estrela da manhã muito clara. Agora olha que interessante aqui. Vem aqui em inserir, formas, retângulo. Nós temos aqui outro PA. Outro padrão de agrupamento aqui em H4. Tá? Quando você aprende a operar, time frame é o de menos. Eu estou tirando aquela sombra ali de cima. As pessoas me perguntam qual o melhor time frame. Quando você começa a entender mesmo da leitura de candle ou da leitura do gráfico, os time frame vai ser o que menos importa. Por quê? Porque para tomar uma decisão, praticamente você vai ter que fazer uma leitura quase que de todos os times. Você vai ter que olhar, um exemplo, você vai entrar no M15, você vai ter que olhar o M30, o H1, o próprio M15. Sempre você vai ter que olhar alguns times maiores para você ver a direção do mercado. Eu gosto muito de operar em H1, então sempre estou olhando H4, D1, até semanal. Tá? Por que eu opero em H1? Porque cada vela é 1 hora, então ele vai demorar um pouco mais para formar uma tendência. Ele pode levar aí 1 dia, 2, 3 dias para formar uma tendência, para eu entrar e sair. Costuma também de eu entrar muito de manhã, sair de tarde. E outra coisa que é necessário falar, que quanto menor for o time frame, menor o time frame, mais difícil vai ser você acertar aquela operação. Porque ele vai se tornando mais fraco nas suas oscilações, nos seus movimentos, nas suas tendências. E quanto maior o time frame, melhor é. Então eu gosto muito do H1, eu gosto do H4. Eu acho o H4 muito legal, né, para você ver mais a tendência. Uma outra coisa que é importante ser falado também, o que não é tendência em um time, no outro vai ser. Por exemplo, aqui, ó, aqui, deixa eu voltar aqui, tirar isso daqui, daqui a pouco eu ponho de novo. Por exemplo, aqui em M30. Em M30 aqui, praticamente, você tem um gráfico quase que sem tendência. Né? Por que está sem tendência? Tem essa pequena alta aqui, mas na ponta aqui, nós precisamos trabalhar a ponta para saber se a ponta vendedora está prevalecendo ou se a ponta compradora está prevalecendo. Aqui você tem aqui um padrão de acumulação aqui muito nítido, né? Está muito nítido aqui. Então essa ponta aqui que me interessa saber, eu quero saber a ponta, qual ponta que está prevalecendo, se é a ponta compradora ou se é a ponta vendedora. Aqui, para mim, nesse momento aqui, ninguém está prevalecendo. Por quê? Porque tem aí um agrupamento, né, uma acumulação ou uma consolidação. Tem muitos nomes para isso. A nomenclatura não importa. O que importa é você saber o significado de cada uma dessas figuras. Tá? Então, nós temos aí, de novo, aqui outra acumulação. Aqui você vê que tem uma acumulação, mas quando você joga em H4, olha lá como é que está pequeno. Bom, a tendência aqui está de alta. O que eu preciso aqui para entrar? Eu vou precisar aqui do seguinte, ó. Ou eu vou querer aqui, para mim fazer uma entrada, eu vou querer aqui um candle vermelho de força, jogando aqui para baixo. Ou então, bem aqui acima, eu vou querer aqui um candle, tem que ser bem forte mesmo, porque tem aquela resistência, ele tem que quebrar essa resistência. Se ele fechar abaixo daquela resistência ali, eu não entro. Ou um candle de força jogando lá para cima, para sair desse agrupamento. Aí sim eu faço a entrada. Bom, tudo bem, mas alguém pode dizer, pô, Thiago, mas ali seria nesse momento aqui uma boa compra, afinal de contas o mercado está subindo aqui, né? O mercado está subindo. Realmente, alguém pode... Vamos pegar aqui, ó. Essa linha aqui, que ela não sai quando eu mudar de time frame. Desculpa, pessoal. Então aqui nós temos aí, ó, aqui uma tendência de alta aqui, pegando aqui os dois fundos, tá?
Quando eu volto aqui em M30, alguém poderia falar, poderia comprar agora aí, porque ele está em cima de um suporte. É verdade, ele está em cima de um suporte, mas nós temos que entender aqui o seguinte, nós temos aqui um topo aqui, que ele pode não romper aqui e gerar problema para nós, né? Olha os obstáculos que nós temos aqui. Temos um outro aqui. Então, esses topos aqui que eu estou marcando com essas linhas, também são resistências. Olha lá. Ó. Resistência é todo lugar onde o gráfico teve problema de continuar subindo. E suporte é todo lugar onde o preço teve problema para continuar descendo ou continuar caindo. Que são as acumulações. Ok? Então, eu preciso que ele resolva primeiro essa questão dessas resistências que eu tenho aí para fazer uma entrada em M30 ou, eu gosto muito do H1, né? Eu preciso ter um candle de força aqui mostrando que ele vai subir. Né? Deixa eu tirar esses três aqui. Eu preciso ter um candle de força aqui para me fazer uma entrada. E até então eu não tenho. Né? Eu não tenho aquele candle falando assim, olha, a força compradora está prevalecendo. Né? Uma coisa assim, fechando acima daquela máxima. Eu preciso ter essa confirmação, como eu tive aqui, ó. Como nós tivemos aqui, ó. Aqui nós tivemos esse candle aqui de força aqui, tá? Aqui nós tivemos outro candle de força aqui. Então, quando tem esses candles pequenos, significa dizer que o mercado não está tendo força, né? Então, fica realmente complicado para você entrar. Nesse momento que você não está vendo nenhum sinal, o que você faz? Você espera. Então, paciência é a grande sacada do mercado financeiro. E você vai precisar ter muita paciência. O mercado, ele tira de cena os impacientes, ele vai quebrando a conta de todas as pessoas impacientes, pessoas afoitas, pessoas ansiosas, ele vai quebrando a conta de toda essa galera. E vai deixando as contas crescerem daqueles que têm uma paciência maior. Tá? Muita gente quer ganhar dinheiro aqui com segundos, com minutos, a não ser que você vai operar em M1. Mas eu mesmo não gosto de operar em M1 porque praticamente o mercado não tem nenhuma consistência de movimento. Né? Ele não segue muito uma alta, uma baixa. Ele respeita os padrões, mas ele muda muito rápido. Então, o M1, o M5, ele vai ser muito bom para você fazer um scalper no Forex. Dá para você fazer na Bovespa, tá? Nos índices, claro. Mas se você quer uma coisa para você operar mais tranquilo, como eu tenho dito para as pessoas, que você pode dormir tranquilo, você pode almoçar, você pode sair para resolver alguma coisa, então seria ideal você operar em H1 ou até mesmo em H4. Quando você opera em H4, cada candle são 4 horas. Então você pode ficar aí até uma semana, 2 ou 3 dentro de uma operação. Então vai requerer mais paciência de você. Mas se você fala, não, realmente eu não tenho essa paciência, você pode usar essas mesmas técnicas aí para M5. O M1 eu não gosto muito, mas o M5 eu já gosto. Né? Quando eu quero fazer scalp, eu faço muito scalp em M5. Tá? Olha que interessante aqui. Nós temos que ir falando de diversos assuntos, porque são muitas informações. Como é que eu sei que aqui eu tenho que... Por que eu tenho que ligar esse fundo aqui com esse fundo aqui? Por quê? Por que não poderia ser esse fundo com esse daqui? Esse fundo aqui, ou esse aqui, ou esse? Por que tem que ser esse? É uma pergunta, é uma dúvida que muita gente tem. Porque você tem que ligar as últimas acumulações, uma acumulação aqui, com as últimas acumulações. Porque aqui o mercado está indefinido. Então eu vou ligando uma na outra. Tá? O que vai acontecer aqui? Se eu fizer uma entrada aqui, olha um exemplo aqui de um candle de força. Ele fechou aqui acima desse último topo aqui. Eu comprei. O que eu vou fazer agora? Vou voltar o gráfico para trás e vou procurar qual foi a última acumulação. Ó, vamos voltar aqui um pouco. Olha que interessante aqui. Né? Então eu tenho aqui uma acumulação aqui. Ou seja, eu já sei que ele vai ter um próximo problema, uma próxima luta, uma próxima batalha de compradores e vendedores aqui nessa região. E aí, tá? Não está querendo ficar aqui, não. Deixa eu pôr ele aqui em cima, então.
Eu vou ter uma briga aqui, né? Quando o meu preço, aí você pode marcar, né? Então aqui você tem aqui já TP1, né? Aqui ele pode encontrar um problema também aqui embaixo, ok? Mas vamos primeiro marcar as resistências. Então aqui tem um, olha só, aqui vou ter uma outra coisa estranha aqui, né? Com esse rompimento falso aqui, que ele rompeu e voltou de novo. Então, eu vou ter aqui um outro problema aqui. Vamos colocar aqui, né? Tem mais um outro aqui em cima aqui. Bem estranho, né? Você não tem que entender todas as figuras, todos os movimentos do mercado. Você precisa entender aqueles movimentos que está claro, está nítido para você e operar eles. Aqueles movimentos que são obscuros, você não entende muito, não está muito claro na sua mente, você procura evitar aqueles movimentos, ok? Agora, aqueles movimentos estão mais claros, é naqueles movimentos que você vai fazer a operação. Então, quando eu volto aqui, ó, né, se eu faço a minha compra ali, se eu faço uma compra aqui, seguindo a tendência, e o meu conselho é que você opere sempre a favor da tendência, então você vai estar buscando ali o quê? Aquelas próximas linhas que nós marcamos ali, as últimas acumulações, né? Olha lá, as linhas que eu marquei, né? Então essas linhas aqui foram as linhas, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui um alvo 1, alvo 2. Pode ter certeza absoluta que naquelas regiões ali ele vai encontrar problema, vai ter batalha entre compradores e vendedores. Por exemplo, aqui agora, ele está uma força compradora aqui, a ponta compradora está prevalecendo, né? Eu me refiro a esses dois candles aqui, ó. Essa ponta compradora aqui está prevalecendo sobre a ponta vendedora, porque os candles verdes são a força compradora, os candles vermelhos, a força vendedora. Mas olha só que interessante aqui. Por isso que eu falo, o mercado quase em todo o tempo ele está em acumulação. Aqui nós temos um outro problema aqui, ó. Nós temos aqui uma acumulação, vários candles pequenos. Você pode falar, que é isso, o mercado está em acumulação o tempo todo. Exatamente, na maioria das vezes ele está em acumulação. Então, para que essa força, deixa eu pegar aqui uma seta, para que essa força compradora aqui venha se tornar realmente confiável, ela precisa primeiro resolver o problema que teve aqui dentro. Aqui. Então, esse problema que teve aqui dentro, né, esse problema que teve aqui dentro, essa força aqui vai ter que quebrar toda essa acumulação aqui. Né? Ela vai ter que sobressair. Olha quantos vendedores e compradores que esses compradores aqui vão ter que sobressair, ou vão ter que romper. Então, por isso que está meio complicado aqui pensar em alguma coisa de compra. Você está na região aqui muito perigosa mesmo. Eu até penso que uma boa entrada aqui seria onde? Seria aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Porque aí já resolveu. Com o candle fechando acima dessa linha. Porque essa sombra aqui não vai contar muita coisa. Sombra representa dúvida, não representa fraqueza. Agora os corpos não, os corpos representam força. Então isso aqui é leitura de candle profissional, tá, pessoal? É uma leitura de candle avançado. Então eu precisaria que ele rompesse aqui acima, resolvendo esse problema que nós tivemos aqui. E esse problema aqui, ó, ele veio mais embaixo um pouco. Né? Ele veio até aqui assim. Aqui assim, ó, pegando aqui em 2 pontos, pegando nesse ponto e também nesse. Ok? Então eu estou aqui muito próximo. Olha aí. Ah, mas o candle saiu aqui. Mas olha o tamanhozinho do candle. Ele não saiu com o candle de força. Ele saiu com um candle pequeno. Né? Ele tinha que ter saído com um candle de força. Então, e lembrando, você tem que olhar todo um conjunto de coisas. Então, por exemplo, aqui ele saiu para baixo. Mas aqui, ó, essa região aqui, ela está criando aqui uma outra, um suporte. Né? Então, nós precisaríamos, para entrar vendendo, isso aqui que é um momento de dúvida do mercado. Nós precisamos de uma definição. Nós precisamos aqui de um candle de força
que é um candle de pavio curto, de sombra curta, para que nós possamos fazer a nossa entrada. Ou aqui, fechando bem aqui acima, mas ainda tem uma resistência aqui, ó, né? Então está bem difícil aqui em pensar sobre compra. Ou então, ó, se ele der um candle desse tamanho, é claro que nós poderíamos entrar comprando, porque é muita força. Ou um candle de venda. Então eu estou mostrando para vocês as regiões de dúvida onde você tem que esperar, né? Onde você tem que ter paciência. Agora, onde seria uma região de entrada? Vamos ver aqui uma coisa aqui no áudio SD. Mostrar algo importante para vocês aqui. Eu estou mostrando aqui onde não entrar e onde entrar. Ok, pessoal? Gráfico aqui padrão. Vamos lá. Vamos entender aqui. Ó. Vamos pegar aqui D1. Olha só que interessante. Né? Nós temos aqui... O que nós temos aqui em áudio SD? Apesar que é sombra, mas aqui também nós temos sombra. Resistência. Então o mercado bateu na resistência e caiu. Lá na ponta vendedora. Eu me refiro a essa ponta aqui. Ok, tudo bem. Aqui nós temos aqui nosso último problema. Foi aqui. Rompeu, mas não rompeu direito. Né? Voltou a subir. Estou falando essa região aqui. Ó. Essa região aqui foi a última batalha que teve. Depois dessa queda aqui, a última batalha que teve entre compradores e vendedores foi aqui. Porque aqui você não está vendo... A não ser esse candle aqui, vermelho aqui, esse, mas aqui está mais expressivo. Né? Então, puxando isso para cá, você vê que ele rompeu, mas não rompeu com toda a força. Né? Volta ali em H4. Bom, H1 aqui, vou colocar aqui, deixa aqui em H4 ainda. Se eu ligar aqui topos com topos, aqui, ó, ou aqui, você percebe que nós estamos ainda numa região de suporte. Né? Esse rompimento aqui, ele ainda não é um rompimento confirmado. Rompeu para valer. Olha aqui. Ó. Aqui e aqui. Deixa eu colocar em branco para destacar melhor. Rompeu, mas desceu. Aliás, desceu e subiu. Então, deu essa espécie de V. Né? Agora, se ele faz isso daqui, ó, fechando com o candle abaixo desse último fundo, ou dessa última mínima, aí eu faria a minha venda. Ok? Faria a minha venda. Vem aqui comigo aqui em H1. Olha aqui, nós temos aqui uma resistência aqui muito grande aqui. Né? Uma resistência aqui muito grande aqui. Resistência, tocando aqui uma, duas. Deixa eu engrossar aqui essa linha. Colocar ela maior. Colocar ela aqui branca, para que você possa visualizar ela melhor. Ok. Então aqui nós temos o quê? Nós temos aqui, chegando aqui uma vez, duas vezes. Aqui foi próximo, né? Vamos contar essas duas então, por enquanto. E aí, o mercado, o que ele faz aqui? Esse candle aqui ele rompe, né? Olha, um candle de força, rompendo a resistência. Poderia ser uma entrada ali, com stop loss aqui embaixo. Né? Ou você esperar o quê? Deixa eu apagar tudo isso daqui. Agora sim. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor ainda. A compreensão. Isso, ficou perfeito agora. Ele rompeu. Você espera ele descer. Tocaria aqui no fundo fazendo um reteste. Toda vez que ele rompe esses tipos de resistência, assim, ele volta para tentar continuar. Vamos falar sobre isso também. E agora aqui ele sobe. Né? Rompeu, rompeu. Mas olha só que interessante. Ele rompe, mas olha os candles pequenos ali. Ele não tem um candle com expressão. Né? Mas ainda você poderia entrar. Poderia arriscar aí uma compra. Olha aqui, ó. Esse candle aqui. Aquele candle ali é que fechou acima. Se ele fosse maior, seria ainda melhor para nós. Você vê que como ele não teve muita força, olha o próximo candle igual que foi.
foi um candle de indecisão, um doji, né? Olha lá. Você percebe aqui, ó. Aqui nós temos a última alta ali, do rompimento. Esse candle aqui é um candle que foi de força, mas não com tanta força. Foi fraco. Na sequência, nós temos dois candles de dúvida. Né? Os candles de sombra são os candles de dúvida, ou candles fracos. E o próximo é de queda, e depois de queda de novo. Depois começam os próximos candles subindo. O que eu preciso aqui agora? Deixa eu apagar isso daqui. Vamos voltar lá. Então eu tenho aqui essa máxima aqui. Pegando aqui a sombra, eu tenho essa daqui. Eu preciso agora de um candle de força, fechando ali acima, um candle verde de expressão, para eu poder entrar com a minha compra. Então ali seria uma ótima compra. Stop loss no fundo. Ok? Toda vez que o mercado ele faz isso daqui, ó, vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu desenhar aqui. Você tem aqui um canal e o preço está andando aqui dentro do canal, está subindo aqui dentro do canal. Está subindo, de repente ele faz isso, quebrou. Quando ele quebra aqui esse canal, o que ele vai fazer? Vai fazer o reteste, ele vai buscar aqui para depois cair de novo. Aqui seria uma ótima venda. Há quem venda aqui e coloca o stop loss aqui. Mas tem que tomar cuidado com essa operação. Já é uma operação mais agressiva. Não é que está certo ou está errado. É uma operação agressiva. Porque a pessoa pode comprar aqui e ele continuar subindo aqui e pegar o stop do camarada. Tá? Mesma coisa numa baixa. O mercado vem descendo. Vem descendo aqui. De repente ele faz isso. Quando ele faz isso, ele volta aqui, no reteste. Aí depois ele sobe. Aqui seria a compra confirmada. Stop loss embaixo. Tá? Então sempre nós vamos ter isso. Ok? Então olha aqui. O Audi SD está na região de suporte. Né? Olha aí. Está tendo aqui uma congestão aqui. Exatamente nessa última congestão que teve aqui em cima. Nós precisamos de uma pequena confirmação para entrar. Né? Agora, ele está se decidindo para cima. Não está confirmado ainda uma alta, não está confirmado ainda que virou. Mas está muito perto. Tá? Está muito perto aí. Estamos nos aproximando de uma região de compra. Isso para você entrar de maneira conservadora. Porque se você quiser entrar mais agressivo, você já poderia fazer uma compra aí e colocar um stop loss nessa última ponta aqui. Ó. Nessa última ponta aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compraria ali, colocaria o stop loss aqui. Estaria certo, estaria errado. É importante nós entendermos que na análise técnica, você não está aqui para estar certo ou para estar errado. Você está aqui para ser lucrativo. Então o que é certo é o que é lucrativo. O que é errado é o que não é lucrativo. Então é importante você entender isso, né? Por quê? Como nós trabalhamos com probabilidades, tudo pode acontecer a qualquer momento. Então, por isso que é necessário estar sempre acompanhando as suas operações. Tá? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Nós vamos estar falando aí mais sobre figuras, né? Suporte e resistência aí dessas maneiras de acumulação, como eu acabei de mostrar. Você percebe que quando nós ligamos aqui essa ponta aqui com essas pontas aqui, né, quando você liga aqui, você percebe que você tem o que aqui, ó, pequena acumulação aqui, pequena acumulação aqui, aqui ele rompeu com candle de força. Olha aí, ele volta aqui no reteste. Se o cara tivesse comprado por aqui nessa região, teria tomado um stop. Por isso que é importante esperar o mercado subir aqui, ó, ele subindo aqui, rompendo aqui esse último topo. Aí seria uma entrada perfeita. Então você vê que ele rompe aqui, mas continua caindo. E você vê aqui também, ó, olha aqui, aqui está certinho. Ó. Eu tenho aqui uma acumulação aqui,
tem outro aqui. Então, os pontos de acumulação são pontos de suporte e resistência. Ok? Você precisa ver isso e treinar isso em todos os gráficos. Na nossa próxima aula, estaremos aí abordando o próximo assunto do nosso curso de Price Action.